Uma coisa parece certa: a preocupação inicial de Paulo é estabelecer um contraste entre a experiência anterior deles como idólatras e a experiência presente deles como cristãos que falam pelo Espírito de Deus. Muito bem, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Vamos lá, nós vamos agora dar início a mais um vídeo, e aí sobre este livro aqui do Dr. Gordon DeFee, Carta do Apóstolo Paulo aos Coríntios, a primeira carta. Um comentário de mais ou menos, irmãos, só confirmar aqui, mais de 1.130 páginas, tá bom? Uma exegese e também exposição que o autor fazia. E aí nós vamos para o capítulo de número 12. Os primeiros 3 versículos, tá bom? E aí eu tenho uma introdução, para depois nós lermos o texto e depois os 3 primeiros versículos serem, como eu posso dizer, lidos e exposto a você, tá bom? Vamos lá. O primeiro ponto aqui, ele vai trabalhar o critério. 2 pontos. Jesus é Senhor. Capítulo 12, do versículo 1 a 3. Nós temos uma introdução que diz assim: à primeira vista, esse parágrafo inicial parece não ter relação alguma com o tema em pauta. Ainda assim, aqui Paulo está preparando o terreno para muito do que vem a seguir. Apesar de algumas dificuldades notórias que a segunda e a terceira frases levantam para leitores de época posteriores, que seriam os versículos 2 e 3, uma coisa parece certa: a preocupação inicial de Paulo é estabelecer um contraste entre a experiência anterior deles como idólatras e a experiência presente deles como cristãos que falam pelo Espírito de Deus. A estrutura do argumento confirma isso. Ele começa dizendo-lhes: não quero que vocês estejam desinformados. E aqui ele abre um colchete dizendo ignorantes, que está no versículo 1. O que é seguido de um lembrete de algo acerca do que eles são, de que eles não são ignorantes, a saber, como era a vida de pagão, versículo 2, levados a desviar para ídolos mudos. Portanto, à luz daquela experiência, ele agora, o versículo 3, lhes dá a conhecer o critério correto para determinar aquela que é a obra real do Espírito de Deus. O que nesse primeiro ponto nós podemos entender, o que o autor quer passar? Que Jesus é a medida pela qual os dons espirituais vão se manifestar. Então, Jesus, como nós já temos um vídeo, eu vou até deixar aqui esse vídeo específico falando sobre uma parte exclusiva. Deixa eu só mostrar aqui para você. Cadê? Tá aqui embaixo, apoiando aqui o livro, que é a teologia sistemática de uma perspectiva pentecostal. Há uma parte no vídeo que vai tratar sobre Jesus Cristo como a pedra principal das manifestações dos dons e a pedra principal para o desenvolvimento desses dons. Continuando, o que não dá para identificar com segurança é, primeiro, o significado do adjetivo substantivo pneumáticos, que está no plural e introduz o assunto em pauta, se significa dons do Espírito Santo ou pessoas do Espírito. 2. A importância da referência à antiga idolatria deles, se eles se referem simplesmente à idolatria em si ou à experiência de êxtase, as quais Paulo imaginava que eram inspirados por espíritos demoníacos. Aí conferiu o capítulo 10, os versículos 20 e 21. E terceiro, o significado das palavras de contrastes. Maldito seja Jesus, no versículo 3. Quando tudo isso é esclarecido, especialmente à luz do zelo especial deles por línguas, parece mais provável que a preocupação de Paulo, logo no início, seja incomum. Ele insiste em que, em si, a fala inspirada não caracteriza aquilo que é verdadeiramente do Espírito. Na verdade, é o conteúdo inteligível de tal elocução que caracteriza isso. Conteúdo que, em última análise, é testado pela confissão cristã básica do senhorio de Jesus Cristo. Tá bom? E aí ele vai trabalhar o primeiro critério. Jesus é Senhor. Dos versículos 1 a 3 do capítulo 2. Vamos ler essa passagem. Agora, a respeito de questões do Espírito, irmãos e irmãs, não quero que vocês estejam desinformados. Vocês sabem que, quando vocês eram pagãos, de uma forma ou de outra, vocês eram influenciados e levados a se desviar para ídolos mudos. Portanto, quero que saibam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: maldito seja Jesus. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor, exceto pelo Espírito Santo.
nós vamos trabalhar o primeiro versículo do capítulo 12 desta carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a primeira carta. Diz assim, versículo 1, ele vai agora trazer uma exegese e uma exposição. O novo tópico é marcado tanto pelo repetido agora a respeito de, veja comentários do capítulo 7, versículo 1, quanto pelo vocativo, irmãos e irmãs. A dificuldade se encontra no conteúdo do tópico que pode ser tanto masculino, aqueles que têm o Espírito, quanto neutro, capacitação com dons pelo Espírito. O que favorece a primeira possibilidade é o uso lá atrás, no capítulo 2, dos versículos 15 e o capítulo 3, o versículo 1. Vamos dar uma olhada nessa passagem. Deixa eu pegar aqui numa Bíblia. Aqui. Vamos lá. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, só para a gente entender o que ele está falando acerca dessa primeira posição, que é aqueles que têm o Espírito. Romanos, 1 Coríntios 11, assim, é o capítulo 2, muito bem, tá aqui, e o versículo 15 diz assim, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então ele está falando aqui a pessoas espirituais, ao espiritual, como ele diz aqui, a o que? Aquele que tem o Espírito. E aí nós vamos para o capítulo 13, o versículo 1. Vamos lá juntos? Está bem aqui. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Então, a ideia dele é que a primeira conclusão, aqueles que têm o Espírito, que é a respeito das questões espirituais, ele dá ênfase a isso. Vamos continuar. O que favorece a primeira possibilidade, qual é a primeira possibilidade? Aqueles que têm o Espírito. É o uso lá atrás, que nós acabamos de ler. E especialmente adiante, o capítulo 14 de 1 Coríntios. Vamos lá novamente. Era nem para me ter fechado a Bíblia, vou deixar agora aberto. Vamos lá. 1 Coríntios 16, 12, 14, 37, que diz assim: se alguém cuidar ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevam são mandamentos do Senhor. Então, a ideia que Gordon DeFee, ele aceita que essas questões acerca do Espírito Santo, o primeiro ponto é a pessoas espirituais. Vamos lá. Se alguém acha que é pneumáticos uma pessoa do Espírito, esse sentido também se harmonizará, bem com o problema em Coríntio, conforme construído acima, em que o conflito com Paulo não é apenas sobre a capacitação com os dons pelo Espírito em si, mas sobre a importância do dom de línguas para a vida eterna. Melhor dizendo, para a vida espiritual, me perdoe. Por outro lado, o uso posterior, inquestionável do neutro plural no imperativo, sejam zelosos por da pneumática, capítulo 14, versículo 1, que diz o quê? Vamos lá, só para a gente ter uma ideia. Diz assim, seguir o amor, procurai com zelo os dons espirituais. Aqui já é uma referência aos dons. Em que ele se refere pelo menos à profecia e a línguas, além do argumento geral, que trata basicamente da manifestação dos dons na igreja, e não da espiritualidade individual. Tem levado a maioria das traduções e comentaristas a optar por dons espirituais. Então aqui já dá para nós compreendermos que para John Stott, a primeira parte acerca dos dons espirituais, eu não quero que sejais ignorantes, ele está tentando e explicando e trazendo referência que o texto, ou o termo, ou a explicação, ou a melhor interpretação é a pessoas espirituais, aos espirituais. Mas é de perguntar se, nesse caso, as opções não foram reduzidas com muita rigidez. O mais provável é que, como em outras passagens, o capítulo 9, o versículo 11, vamos ler. Aqui, 9 e 11 diz assim: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? E aí nós temos o 14:1 que nós acabamos de ler, tá vendo? Mas é bom sempre a gente ler novamente, só para ficar muito bem explicado. Diz assim: seguir o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Aqui a palavra seja neutra, mas os indícios oferecidos por uma passagem anterior dessa carta
o capítulo 12, dos versículo 13 ao capítulo 3, versículo 1, e de cartas posteriores, como Gálatas 6:1, Romanos 1:11, sugere que, para Paulo, esse adjetivo está basicamente focado no Espírito. O interesse imediato e geral de Paulo está ligado ao que procede do Espírito de Deus. O versículo 3 do capítulo 12 diz assim: portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus. E aí, além disso, adiante, na presente passagem, ele usa charismata para as manifestações específicas da atividade do Espírito. Portanto, parece provável que, ainda que em certas passagens, as duas palavras sejam praticamente intercambiáveis, como o capítulo 12, versículo 31, parte A, e o capítulo 14, versículo 1, parece deixar implícito, em cada caso, a ênfase reflete a raiz da palavra pneuma, espírito, e charis, graça. Quando a ênfase recai sobre a manifestação, o dom em si, Paulo fala de charismata. Quando a ênfase recai sobre o espírito, ele fala de pneumática. Se é esse o caso, então aqui, quanto mais adiante, o capítulo 14, versículo 1, a melhor tradução seja as coisas do espírito, que seria basicamente referente às manifestações do espírito, da perspectiva da capacitação pelo Espírito. Ao mesmo tempo, apontaria para aqueles que são assim capacitados. Quanto à fórmula, abre aspas, não quero que vocês estejam desinformados, sejam ignorantes, fecha aspas. Veja comentário no início do capítulo 10, versículo 1. Assim como ali, com quase toda certeza, Paulo não pretende dar novas informações, mas uma perspectiva adicional, ou às vezes uma correção, a compreensão que tinham do tópico em pauta. Pronto, aqui nós vamos encerrar essa primeira parte. Só aí você já vê, querido, que Gordon Defee, ele traz bastante passagens, tá bom? Bastante referência, e esse dia vai ser um dia que esses próximos vídeos nós vamos ler bastante a Bíblia, tá bom? Que Deus em Cristo vos abençoe, não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever, ativar as notificações, tá bom? E dar um comentário. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém.